é Érica e esse é o canal Conhecendo Destinos. Eu vou contar um pouco mais aqui para vocês hoje sobre o meu primeiro intercâmbio. Vocês lembram do primeiro intercâmbio de vocês? Assim, eu achei muito difícil começar a escolher um lugar, eu acho que esse momento assim é bem complicado, né? Então eu vim contar para vocês um pouco da minha experiência, de como que foi essa decisão, para onde que eu fui, quanto tempo que eu fiquei. Bora lá então! Meu primeiro intercâmbio foi para São Francisco, eu fui em 2012, em janeiro mais especificamente, e eu fiquei 3 meses lá na cidade. A minha escolha por São Francisco, ela foi um pouquinho inusitada. Por quê? Inicialmente, meu irmão queria fazer um intercâmbio. Meu irmão queria fazer um intercâmbio. Ele estava olhando lá para a Austrália, aqueles intercâmbios de 6 meses, ele queria ficar estudando e trabalhando, aquela coisa toda. Ele estava olhando especificamente, se não me engano, era Perth, na Austrália. E aí eu cheguei e falei que eu também queria fazer, afinal aquela era a oportunidade, gente, porque eu tava morrendo de medo de fazer o intercâmbio sozinha. E aí eu falei, eu também quero e tal, e a gente falou, aí ele ficou meio, né, assim, mas ele falou, não, beleza, então. Aí minha mãe falou, então, vocês vão 3 meses, né, porque questão de valores e tudo. E aí a gente começou a olhar as opções. Eu sempre fui muito fã de uma música de São Francisco, ela chama São Francisco e é a música do Scott McKenzie. E eu adorava aquela música, eu gostava muito de um filme que chama Fuga de Alcatraz, e aí tudo se dava lá para São Francisco. E aí eu não lembro, na época, a questão da escolha da escola, tudo direitinho, como que se deu exatamente, acabou que a gente finalizou por São Francisco mesmo. Quando você escolhe o seu intercâmbio e vai se preparando, mais ou menos 1 ou 2 semanas antes, eles fazem uma reunião com vocês, que é a reunião pré-embarque. Nessa reunião, eles vão te entregar as documentações. Aí, no meu caso, entregou, então, a confirmação do curso. Gente, eu tenho isso até hoje, eu não tô acreditando. Olha só. Essa aqui era a minha confirmação do curso da época. Eu fiz o General English, mas o meu era... Hoje, esse programa, ele nem chama General English, ele chama, se eu não me engano, Full Time dessa escola. Ele é um curso de 28 lições, e aí ele era de segunda a sexta. De segunda a quinta, ele era até mais ou menos 2h30 da tarde, e na sexta ele ia até meio-dia. E aí, porque na sexta-feira muitas pessoas costumam viajar depois, né? Então, ele era um curso de 28 lições, ele já era um curso intensivo, a gente queria realmente desenvolver o inglês. E aqui tem a carta da acomodação, que tá aqui, ó. Aí na carta vem falando todas as informações, as datas, quem que vai te buscar, no caso a família que foi buscar a gente, tinha uma fotinha aqui e explicando um pouco sobre a família, quem que eram as pessoas e tal. É engraçado porque olhando aqui agora, por exemplo, tinha um menino na época de 7 anos, então se a gente pensar que tem 8 anos atrás, hoje esse menino tem 15 anos. Gente, como o tempo passa, que coisa louca isso, sério. E além dessa carta, tem a carta do transfer, tem às vezes a questão do aéreo também, eu acho que eu tenho aéreo até hoje. Gente, eu guardei tudo do primeiro intercâmbio, sério. Olha só, a passagem aérea. Outra coisa importante também é o seguro-saúde, que também me entregaram lá na hora, né, da reunião. Gente, eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas assim, um ponto que eu falo, nunca viajem sem seguro, tá? Seja uma viagem de 15 dias de lazer, tenha um seguro. Outra coisa também que a gente teve foi esse cartãozinho aqui. Esse cartão toda agência faz, casa de câmbio faz, é um cartão de débito para você poder utilizar lá. E aí seus pais ou você mesma pode ir sempre recarregando, tá? É bem legal. Vou falar também em outro vídeo melhor sobre esse tipo de coisa. Depois de todas as orientações, chegou o grande dia da nossa viagem. E aí minha mãe levou a gente no aeroporto, aquela emoção toda e rumo São Francisco. Quando a gente chega na imigração, gente... Quem está indo estudar tem que apresentar um documento desse, que é o I-20. Esse documento aqui é o do visto F1. Quando você tira o visto F1, você recebe o I-20. É um documento comprobatório que você está indo estudar. Quando a gente chegou, olha a situação de quando você fica nervosa, né? O policial, né, o oficial de imigração, ele pediu esse documento, só que na hora eu não entendi. Aí eu peguei todas essas coisas que eu recebi na agência e entreguei. Aí ele falou assim, eu te pedi apenas o documento I-20. Aí você já fica assim, né, morrendo de medo. Aí eu tirei, entreguei o documento pra ele olhou e a gente entrou tranquilamente. Depois a gente pegou uma escala e foi para São Francisco,
que aliás é uma cidade linda para fazer intercâmbio, é uma cidade que não tem aquele consumo, sabe? Que a maior parte dos Estados Unidos, quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa em consumo, a gente pensa em compras. E e São Francisco não tem essa pegada. Ela tem uma pegada muito mais cultural, muito mais de você conhecer a cidade. Eu vou colocar aqui umas fotos para vocês e dando uma olhada na cidade comigo para vocês verem. A cidade é linda, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito legal mesmo. Então a gente chegou lá, nossa família buscou a gente. Provavelmente eu vou ter fotos, aí eu vou colocar aqui para vocês verem. E foi um momento muito legal. Eles levaram a gente num ponto que chama Twin Peaks, que é para poder que você consegue avistar a cidade inteira, é muito bonito. Eles deram lá pra gente, eles fizeram uma arte com spray, assim, que eu achei muito legal. Naquela época eu nunca tinha visto, hoje em dia eu já vi mais pessoas fazendo, mas naquela época eu nunca tinha visto, então eu achei, assim, simplesmente incrível. A família sempre ajudou a gente em todos os momentos, eles colocavam a gente realmente como se a gente fizesse parte dela, né? Então a gente ia para passeios com eles, eu lembro que teve a primeira comunhão do menino, a gente foi convidado até mesmo antes da gente ir. E a família era muito boa, eu tenho zero coisas para reclamar deles, porque foi assim, simplesmente maravilhoso, foi tudo muito bom. E aí chegou o nosso primeiro dia de aula, a gente fez a carteirinha da escola, essa é a minha carteirinha da escola da época. A escola ficava no Financial District, lá em São Francisco. Que ela ficava no Embarcadero Center. E hoje em dia essa escola não existe mais em São Francisco. Ela tem em outros países, Canadá, Índia, Austrália, mas nos Estados Unidos ela só trabalha hoje em dia com higher education, né? Com faculdade e etc. E aí no primeiro dia de aula a gente teve a orientação, né? De como que seriam, eles fazem o teste de nivelamento. Uma coisa muito legal nessa escola é porque cada habilidade, ou seja, conversação, escrita, gramática, cada habilidade você vai ficar em um nível diferente. Então você pode ficar às vezes no básico, numa gramática, num intermediário, numa conversação. Você consegue você consegue focar mais no que realmente você precisa. E isso eu achei muito interessante, porque a maior parte das escolas você fica num nível só. Então acaba que você vai estudando tudo um pouco misturado. Aqui não, aqui você ficava realmente cada uma em um nível diferente. E depois dessa orientação toda, explicando sobre a escola, explicando sobre os passeios e tal, o que eu posso falar com relação ao meu estudo é que foi muito, muito, muito bom. A gente conseguiu desenvolver muito o idioma, a escola tinha professores muito legais, a gente conseguiu aproveitar muito, sabe? Tinha brasileiros? Tinha, mas tinha gente de todos os países. Eu acho que um intercâmbio vai depender de como que você vai fazer as suas amizades. Não é para não fazer amizade com brasileiro, mas uma dica que eu dou assim, 100% é sempre tem alguém de outro país na turminha. Porque aí, na turminha, ficou meio antigo, né? Porque aí você sempre vai se obrigar a falar inglês, entendeu? Você vai pensar, pô, a pessoa não sabe falar português, eu vou começar a falar português aqui, vai ficar complicado. Outro ponto interessante é que você não pode falar a sua língua nativa dentro da escola. E eu lembro que eu fui chamada a atenção e eu tive que assinar lá que se eu tomasse 3 advertências falando português dentro da escola, eles davam tipo uma suspensão de um dia, sabe? Então eu não tomei uma advertência só, mas eles tinham isso. Acho que a maioria das escolas hoje tem. E durante o tempo que você está na escola, você faz algumas atividades, né? Você faz as provas, o professor ele fala um pouco sobre você, aqui no meu caso era minha aula de comunicação, a professora falou um pouco sobre mim. Eu tenho até o do meu irmão aqui, gente. Olha que legal. Aqui, ó. Então, assim, eles vão dando, tipo, falando se você tá melhorando, o que você precisa melhorar, vai colocando esses pontos. E tem também o certificado final, que eu não achei o meu pra mostrar pra vocês. Se eu achar, eu coloco uma foto, mas tem tanta coisa e não tem o meu certificado. Shame on me, né? Que vergonha, mas tudo bem. E um outro ponto para falar também da cidade é com relação ao transporte público. O transporte público lá funciona muito bem. Eles são extremamente pontuais. Se falasse que ia passar, tipo, 9:02 estava lá. É incrível. A gente comprou esse card aqui, que é para poder... Era mensal, então hoje eu tenho 3 deles. E esse daqui, na época, ele custava por volta de 70, 80 dólares. Eu sei que hoje já não é mais isso. E ele dava direito a você andar de todos os transportes públicos. O Munich era uma espécie de metrô, só que ele era fora da terra também, não sei como não era só embaixo, né?
Tinha o BART, que esse sim era metrô, porque ele ligava, tipo, Auckland a São Francisco, ligava outras cidades a São Francisco, cidades próximas, como se fosse tipo, uma região metropolitana. Os cable cars e ônibus. Então a gente podia andar de qualquer um deles usando esse cartão aqui e era muito prático. Ele era totalmente ilimitado, gente. Sério, você pagava um valor X, você paga, hoje ainda tem, você paga um valor X, sei lá, $100 e usa ele o tempo que você quiser. Você pode usar 10 vezes no dia sem problema nenhum. Outro ponto, gente, é com relação aos passeios que as escolas oferecem. A minha escola oferecia muito passeio. A gente foi pro Castro, a gente foi conhecer o bairro italiano, conheceu o bairro chinês, a gente até viu uma loja que eles faziam chá, era muito legal. Conheci tanta coisa que hoje em dia eu nem lembro falar exatamente todos os lugares que a gente foi. Um lugar que eu fui tipo umas 3, 4 vezes lá, foi Alcatraz. Alcatraz é uma cadeia, né, uma prisão de segurança máxima que tinha lá em São Francisco, é uma ilha na verdade, e já chegou a ficar tipo Al Capone, pessoas grandes lá, sabe? E tem uma história muito legal por trás, eu vou fazer um vídeo sobre a história deles, porque eu acho, a história da prisão em si, porque eu acho bem legal também esses vídeos de história. E aí a gente foi conhecer a ilha. É muito legal, gente, sério, tem vários passeios, os passeios saem diariamente. Lá, outra coisa que tem também, você pode andar de bicicleta na Golden Gate. Tem um espaço que você vai de São Francisco até Sausalito, que é a cidade da frente, e você vai de bicicleta, e a gente foi. Eu vou ver se tem foto aqui, vídeo, alguma coisa, e eu coloco pra vocês verem. Gente, foi muito legal, foi muito legal. Foi eu, meu irmão, e foram alguns colegas que a gente fez lá também. E aí a gente alugou a bicicleta, olha só que interessante. Aqui tem o mapa todo, né? Não sei se vai dar pra enxergar tudo aí pra vocês, mas a gente saiu aqui, né, no bairro Presídio, e passou a Golden Gate, parou em Sausalito, e aqui em Sausalito a gente pegou um ferry e voltou para São Francisco. Aqui mostra a Angel Island também, que é do passeio lá de Alcatraz que eu falei para vocês, que dá para fazer também, não é obrigatório. Mas esse passeio aqui é muito gostoso. Aqui em Sausalito tinha uma sorveteria muito boa que a gente parou também. E a gente fez esse passeio da Golden Gate. E foi muito bacana esse passeio aqui. A gente fez inúmeros passeios. A gente foi também num jogo de basquete do Warriors. Aqui, ó. Isso aqui eu peguei lá na época. E olha só, tá vendo? 2011, 2012. E a gente assistiu o jogo. Vou ver se eu coloco também fotos pra vocês verem. Foi muito legal, porque o jogo de basquete lá, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil que a gente ver pela televisão, né? Tem muito mais coisa. Mas você vê pessoalmente... é muito emocionante, fora que é um show à parte, gente. Eles fazem muitas performances, é muito legal. Então não é só o jogo, sabe? Tem toda uma estrutura, assim, é muito bom. E aí a gente foi conhecer também o Vale do Silício, né? Onde tem o Facebook, Google, essas coisas. Na época era mais o Facebook, assim, e o Google que eram mais chamativos. E aí pra conhecer o Facebook foi engraçado, porque quando a gente chegou lá, não podia fazer passeios dentro, você tinha que marcar com antecedência, tinha algum motivo que a gente não conseguia fazer diretamente, sabe? E aí, na entrada, ele tem tipo um dedinho assim, e tinha um cara lá tentando tirar uma foto com um suco japonês, tipo como se fosse tipo um painel assim de um suco, só que ele não conseguia segurar o painel e tirar a foto. E aí ele pediu a nossa ajuda. Eu tava meio perdida, não tava entendendo do jeito que ele queria, e aí uma das meninas que estavam com a gente, ela foi e entendeu e falou, não, a gente tá pedindo pra poder ajudar ele a tirar a foto. Eu falei, não, então vamos ajudar. A gente ajudou ele a tirar a foto, e quando terminou, ele falou assim, vocês querem conhecer o Facebook por dentro? Aí eu falei, what? Mentira, né? Tipo, como assim? Aí ele falou, não, porque eu não sei se ele trabalhava lá, ou se ele ia fazer uma reunião lá, e ele podia levar outras pessoas se ele quisesse. E aí quando a gente entrou, gente, era aquele mundo, assim, eu lembro que tinha um painel gigante que mostrava onde estava cada pessoa lá dentro. Tipo, tinha lá, vamos supor, Mark Zuckerberg, tal lugar, fulaninho, tal lugar. Tipo assim, era incrível, mas esse dia o Mark não estava lá. Mas era incrível, assim, conhecer. Eu lembro que a gente não podia ficar tirando foto lá dentro, então eu nem tenho fotos, mas eu lembro que a parte de alimentação... a praça de alimentação, digamos assim, você podia pegar tudo, gente. Tinha comida japonesa, tinha M&M's, eu lembro que tinha potes e potes, você podia comer o que você quisesse. Era tudo free, era tudo de graça. Tipo assim,
surreal. E aí, como a gente saiu de lá muito tarde, quando a gente chegou no Google estava fechado. Então, a única coisa que a gente fez foi andar de bicicleta lá. Eu vou ver, o vídeo tá bem escuro, eu vou ver se dá pra colocar aqui pra vocês. E a gente andou de bicicleta na Google também. A gente foi esquiar também, a gente foi pra Lake Tahoe, que é uma cidade que fica mais ou menos 4 horas assim de São Francisco. E lá tem muitas estações de esqui, tem até um programa de intercâmbio que chama Work Experience, que tem muita gente que vai pra lá pra trabalhar nas nossas férias aqui de final de ano. E eu lembro que teve uma situação engraçada lá, que foi que eu caí. Quando a gente estava subindo pelo lift, na hora que chega lá em cima, a gente foi de esqui, você já vai com o esqui montado, e quando a gente chega lá em cima, você tem que saltar. Mas não é saltar não, gente, é tipo dar um pulinho só pro esqui pôr na neve e você sair, é coisa de meio segundo. Só que o meu irmão foi, o meu esqui, ele grudou no esqui do menino que estava junto com a gente, na hora que eu fui, eu caí. Só que eu caí com tudo, nisso o lift começou a passar por cima de mim, o menino gritando, help me, help me. A mulher saiu, em vez de ela parar o negócio, ela saiu lá de dentro correndo. Tipo assim, foi um desespero que eu comecei a rir. Na verdade, assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque eu fiquei com o rosto desse tamanho no joelho e ficou aquela situação extremamente engraçada, sabe? Foi muito, muito, muito legal, foi muito engraçado. E aí a gente desceu, eu não consegui esquiar direito, vou ver se tem um vídeo, eu coloco aqui pra vocês também. Levei vários capotes esquiando, mas foi legal, foi uma experiência muito bacana, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi neve de verdade. Até então eu nunca tinha visto neve. E foi muito legal, foi uma experiência, assim, que ficou pra vida, né? O meu intercâmbio, o que eu posso dizer pra vocês, pra gente poder finalizar o vídeo, é que foi um intercâmbio 100%, sério. Teve, obviamente, momentos que a gente ficou chateado, que a gente pensou, nossa, o que eu tô fazendo aqui e tal, tudo muito novo, mas isso foi, tipo, nos primeiros dias. Depois, foi só coisa boa, sabe? Foi uma época muito gostosa. Eu brinco com a minha mãe que foi um dos melhores presentes que ela me deu na vida, porque foi uma coisa muito, muito maravilhosa. Então, o que eu posso falar é, se você tem a oportunidade de fazer intercâmbio, seja de 2 semanas, de 1 ano, o que for, aproveite, faça, porque são momentos que vão ficar assim pro resto da vida na sua lembrança. E vocês, gente? Quem aí já fez intercâmbio? Quem tem vontade de fazer intercâmbio? Me conta aqui nos comentários como que foi a experiência de vocês, pra onde que vocês foram, pra onde que vocês querem ir, aproveita aqui, taca o dedinho, comenta aqui pra mim pra gente poder conversar um pouco e eu saber um pouco mais sobre vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, vou dar um tempinho aí pra vocês se inscreverem, tempinho rápido. Escreveu? Não deixe de deixar o seu joinha também, porque é muito importante eu saber se vocês estão gostando do vídeo. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência do meu primeiro intercâmbio, que, assim, guardo pra minha vida toda. Beijo. Tchau!